outro parlamentar que deve, outro nome da política que deve definir o seu futuro político em breve é o deputado Átila Lira. O deputado Átila Lira, inclusive, foi citado como um dos nomes que poderiam fazer parte dos quadros do PSL, inclusive assumindo uma posição de destaque dentro da sigla. Deputado federal Átila Lira, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Boa tarde. O senhor confirma que deverá fazer uma mudança de partido? O PSL, em algum momento, foi cotado para ser o seu destino? Não, primeiro eu quero homenagear hoje as mulheres, né? O primeiro momento é esse. Essa questão do PSL, eu já numa reunião, numa entrevista anterior, eu deixei bem claro, eu tenho todo apreço, respeito ao PSL, é o partido do governo, mas o meu propósito, se tiver de mudar de partido, que eu não tenho nem lei que possa me amparar, e sim alguns problemas por conta de matérias nacionais que possam dificultar o apoio do partido, eu optaria por um partido mais antigo, né? Mais tradicional. Mais tradicional, como o PP, DEM, ou PSDB, que eu já conheço todo mundo, que o partido, para mim, é aqui o estado do Piauí. Eu tenho que me dar com o pessoal daqui. E o que pode ser determinante nessa escolha, deputado? Não, isso aí é uma questão que eu estou sempre meditando e conversando com os outros companheiros, com o Wilson, com o Rodrigo, com o pessoal do interior, para que a gente tenha uma decisão que seja de interesse de todos. E vai junto esse grupo? O senhor fez referência aí ao ex-deputado Rodrigo Martins, o ex-governador Rodrigo Martins. A decisão que for tomada será seguida, assim, pelo menos pela maioria dessas lideranças? Pelo menos a ideia é essa. A ideia é essa, certo? Agora, com o PSL, não, tem todo apreço, mas nunca fui convidado, nunca me articulei, nunca andei atrás, todo mundo... pessoal, é bom que todos entendam. Eu não ando atrás dessas coisas. Eu não ando atrás. Eu já cheguei numa fase da vida que eu não preciso ir atrás de nada. Eu estou lá como deputado federal, representando o Piauí, vou apoiar o governo em matérias nacionais, de interesse nacional, e esse apoio também é porque um deputado do Piauí, ou um senador do Piauí, se ele não tem um apoio do governo do estado, ele tem que ter o apoio do governo federal. Então é isso que eu vou buscar. Uhum. E o senhor vai buscar isso, inclusive, o senhor tem articulado muito, né, trabalhado muito em defesa da bancada piauiense. Como é que tem sido esse trabalho? Coordenador da bancada, eu sou coordenador. Além do mais, nesse governo, tem muitos ex-deputados que são amigos meus, colegas, e que eu tenho um trânsito. Então, eu vou procurar, como coordenador de bancada, fazer o encaminhamento de interesse dos deputados e senadores que estão alinhados com o governo ou que querem se alinhar com o governo, votar essas matérias de interesse nacional, como matérias na Previdência, a tributária e a política também, que são matérias... A da Previdência, o senhor acha que terá o apoio da bancada? Ela terá modificações. O senhor mesmo tem senões em relação à proposta que já está lá na Câmara. Nós vamos alterar a questão rural, né? Idade da mulher, né? A questão do tempo de contribuição. Nós vamos alterar... Vamos alterar tudo. Não, mas é porque tem pontos idade, aí. Rural. A idade tem, porque o rural, ele tem uma condição de vida muito mais difícil do que o urbano. Outra questão que nós deveremos alterar é o chamado benefício de prestação continuada, que é o salário mínimo atribuído a quem não contribuiu para a Previdência, que vive em situação de dificuldade na vida, que tem, às vezes, uma deficiência física. Isso foi criado e é uma proteção social humana. Esse é um ponto fundamental. A outra é a questão da capitalização da Previdência, que deverá ter modificações substanciais. Então, essa reforma que está aí, ela vai ser muito alterada para que tenha um consenso e possa ter o apoio da maioria do Congresso. O senhor acredita que essas polêmicas que o presidente Jair Bolsonaro tem enfrentado, questão de declarações no Twitter, declaração durante a solenidade de aniversário dos fuzileiros navais do Brasil, isso dificulta
o desgaste o suficiente para comprometer até uma negociação da reforma da Previdência ou as duas coisas estão separadas? Não, desgasta o presidente do ponto de vista pessoal. Mas o que eu tenho visto, vi até hoje as notas, que ele agora vai ter mais cuidado nesses pronunciamentos dele. Ele precisa ter? Ele precisa ter uma comunicação profissional. Precisa esquecer as redes sociais? Para ele não estar criando fatos desnecessários para tumultuar o dia a dia, às vezes até do país. Tá? Redes sociais, o senhor é a favor que ele fique usando Twitter? Não, é necessário. A rede social hoje é a liberdade, vamos dizer, da imprensa do cidadão. Hoje, a internet é a maior revolução de comunicação da humanidade. Pois não, Pennoni, o senhor coordenador da bancada disseram o seguinte: não, depois do carnaval vamos começar a definir a situação dos estados em relação aos espaços que existem e precisam ser ocupados com relação à estrutura administrativa federal. Isso. Quem fica e quem sai em relação à bancada que está hoje no Piauí, no Congresso Nacional, em relação aos cargos federais? Não, nós somos 13 parlamentares. Isso. 13 parlamentares. Desses 13, somente 4 parlamentares não querem se aliar com o governo. Mas os demais todos ficarão, certo? É que é um senador e 3 deputados federais. Só tem os senadores, o Marcelo fica distante do governo federal, diz que vai votar só matérias que achar interesse para o Estado. O Elmano e Ciro vão ficar alinhados com o governo. Da bancada federal, só a Rejane, o Assis e o Capitão Abreu. Os demais, eu vejo interessados em ter um entendimento com o governo. O que vai prevalecer daquela lista que foi feita de indicação de cargos federais? Aquilo, o senhor acredita que vai... Pelo menos esses cargos federais aqui, em nível estadual, eles devem ser obedecidos pelo governo federal, atendidos aqueles pedidos? Não, nós vamos ter uma conversa essa semana, já com a Casa Civil, com o propósito de definir esses espaços. Aí é que a gente pode ter uma ideia mais precisa com relação a como isso vai ser ocupado. Muito bem, deputado. Agora, uma pergunta para o senhor. 60 dias de governo Bolsonaro, o senhor conhece, né, pessoalmente, esteve parlamentar junto com o Jair Bolsonaro. O senhor está surpreso com a performance dele como presidente da República? Não, eu acho que ele é isso mesmo. Ele não esperava ganhar essa eleição, ganhou, não tinha equipe, não tinha partido, e ele terminou formando, vamos dizer, os 3 grupos que dão sustentação ao governo dele. Os militares, que estão dando a organização ao governo, o governo está rodando, está andando. A equipe econômica, que tem um poder amplo, o maior poder do país é da equipe econômica, e tem a equipe liderada pelo ministro Sérgio Moro. Esses 3 grupos é que dão sustentação ao governo e dão normalidade, e o governo funciona e está procurando resolver as questões básicas, que são, sobretudo, na área econômica. Muito bem. A maior dificuldade é a aprovação das reformas. O senhor acredita que na possibilidade de aprovação ainda esse ano das reformas? Aprova. Essa é a Previdência e eu creio que a tributária no segundo semestre. No mesmo ano, o senhor acredita? No mesmo acredito, sim. A tributária é fundamental também. Ela não pode ser feita independente da previdenciária, não. E essas mudanças hoje são os estados, a questão dos estados, ela tem uma relação com a má distribuição do sistema tributário no Brasil. Concentração na União, poder absoluto da União e os estados e municípios sem capacidade de solução das demandas sociais. Agora, deputado, como o senhor pretende conduzir a bancada do Estado relacionada também com o governo do Estado, que tem uma orientação política totalmente diferente do governo federal? Aí eu não posso responder, porque os deputados respondem, os senadores, eles têm uma relação direta, alguns têm uma relação direta com o governador. Aí eu não sei como é que eles vão se entender. Mas só que o governo do Estado também tem interesse, por exemplo, na questão da reforma tributária
ele questiona alguns pontos que eu creio que os governadores serão muito ouvidos, porque a reforma interessa principalmente para os governos estaduais. Como é que o senhor avaliou a escolha das pessoas que terão o papel de negociar no Congresso a aprovação dessas reformas? Me refiro a Joyce Hasselmann, que é a líder da Presidência da República no Congresso, ao Major Vitor Hugo, na Câmara dos Deputados. São bons interlocutores? O senhor acha que isso pode facilitar a aprovação e a construção de consenso? Essa reforma ela vai ser conduzida pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado. Eles é que têm uma articulação livre, fluida com os partidos. Uhum. Essa questão de A ou B ou C, não tem influência não. Quem comanda a Câmara é a presidência da Câmara. E eles estão interessados Eles estão interessados na reforma e estão se articulando com os partidos para haver uma harmonia no que diz respeito, primeiro, a aprovação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e depois na Comissão Especial e finalmente no plenário. Tá certo. Deputado Átila Lira, eu queria agradecer. Não é simples, não é fácil. Tá certo. Queria agradecer, deputado. Obrigado pela participação aqui. Tranquilo. No nosso Jornal do Poder. Não, disse para que partido... Não tenho partido, eu não posso. Eu não estou dizendo, eu estou num processo de meditação. E, além do mais, eu continuo muito bem no PSB. Aqui e acolá, eles me reprovam por alguma posição minha. E essa meditação vai até abril de 2022, não, deputado? Quando a lei me permitir. Se a lei não permitir, eu tenho que ficar quieto e procurando trabalhar sem muita burrice mesmo. Mas pelo menos já deu uma lista aí, a lista tríplice. Democratas, DEM e PSDB. PSDB progressistas. Porque eu só não fui do PP, mas já fui do DEM e fui do PSDB. Então, não tem dificuldade no caminho de volta, né? Você não foi do PT? Não, do PT não. Do PP. Progressistas. PT é a minha homenagem ao governador e à Regina, que hoje é a mulher que está dirigindo o governo do estado do Piauí. Quem sabe pinta até um convite para o Partido dos Trabalhadores. Não dá. Ele sabe que eu não espero isso, não. Tá certo. Não. Deputado Átila Lira, muito obrigado pela participação. É só harmonia. Eu sou um democrata. Eu acho que o país tem que caminhar para um entendimento nacional. Tá certo? Muito obrigado. Deputado federal Átila Lira.